Olá, tudo bem? Então vamos continuar falando sobre gráficos e agora eu vou falar sobre cores em gráfico. O último gráfico que a gente fez com cores foi esse aqui, que eu usei só o vermelho em todos os dados, né? O que não é muito legal de fazer, porque se você pensar, quando eu uso uma cor eu estou adicionando uma informação à figura. Se eu não estou usando essa informação, ela é desnecessária. Quando a gente vai trabalhar com figuras ou com diagramação, a gente sempre vai falar de não colocar mais informação naquela figura do que precisa. Isso atrapalha a leitura. Então o que eu vou falar agora é de usar a cor de uma maneira que a gente consiga ter mais informações daquele gráfico usando as cores. Então aqui eu vou continuar usando os dados da qualidade do ar. Primeiro eu vou criar um vetor usando um filtro e o if else, que a gente já falou em outro vídeo. O que esse bad aqui vai significar? Ele vai colocar orange, laranja, toda vez que a quantidade de ozônio for maior que 90, maior ou igual a 90, e esse verdinho aqui, toda vez que a quantidade for menor que 90. Tá, então eu vou rodar aqui. Pronto, eu tenho aqui um vetor, eu vou até abrir ele aqui para a gente ver, com laranja e esse verde para os dados, né? NA para quando não tem dado naquele trecho, né? Para esses trechos aqui tem buraco, ok? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma função gráfica que a gente tinha feito aqui em cima, né? Ozônio explicado por data, tipo H. Só que aqui, no argumento cor, ao invés de eu colocar simplesmente uma cor, eu vou passar esse vetor. Então olha só o que vai acontecer. Ele pintou para mim os dados que passam desse limiar de laranja e os dados que estão abaixo desse limiar de verde. Então eu consigo aqui rapidamente olhar qual passa desse limite. Quando eu coloco aqui apenas uma cor, o que ele vai fazer na verdade é criar um vetor reciclando esse valor para quantos dados forem necessários. Mas eu posso então passar um vetor de cores aqui em vez de uma cor só, para ele preencher esse gráfico, nesse caso aqui usando um filtro. Uma maneira de ver então as cores base do R, eu posso usar essa função demo colors, né? Na hora que eu rodar, ela vai aparecer para mim assim, digite return, né, ou enter para começar. Quando isso aqui aparece para a gente vai aparecer então o enter, vai aparecer para a gente um código aqui, ó, e esse código na sequência vai aparecer qual que é o resultado dele. Então se eu apertar aqui enter, pronto, apareceu para mim aqui todos os nomes de cores dentro do R, que eu posso usar dentro de uma função. Aquele orange e Frost Green está aqui no meio. Posso dar um zoom aqui para poder ver melhor, né? Então aqui o Forest Green está aqui, né, que a gente já usou, e o Orange está aqui. Então posso usar qualquer um desses nomes. Essa é uma das maneiras de visualizar. Se eu continuar dando Enter aqui, ele vai me dar outras maneiras de visualizar, com fundo mais escuro, agora com exemplos, então, com os nomes e alguns com os códigos hexadecimais, né? Então aqui, só a paleta dos azuis, mais uma paleta de azul, paleta aqui de marrom, outra paleta de marrom. Então eu posso simplesmente olhar aqui, e aí é só copiar então o nome da cor dentro do vetorzinho para a gente colocar essa cor no gráfico. Como eu tinha mostrado antes, a gente pode colocar tanto o nome quanto o código hexadecimal, né, para quem já está acostumado a lidar com softwares de desenho, como por exemplo aqui, eu vou criar um plot do tipo bar plot, não, de barras, com esses dados aqui e colocar estas cores que estão aqui em código hexadecimal. Então, eu vou rodar aqui, pronto, está aqui então as cores, né? Se eu quisesse mudar essas cores, colocar lá como
nomes, né? Então, sei lá, colocar aqui, ó, dessa paleta, né? Tomato. E aí o último eu vou deixar como black. Então vamos lá, esse aqui é o gráfico daquela paleta com os códigos. Posso rodar aqui. Pronto, tenho um gráfico com as cores que eu quis. Uma outra maneira também da gente poder explorar as cores de um gráfico é com o pacote Color Space. Tá? Então vou aqui chamar o pacote Color Space. Ele tem várias paletas também, já pensadas para a gente usar. Então eu posso ver as paletas com essa função HCL Pools. Então aqui ele tem quase 110 paletas, né, que estão aparecendo os nomes aqui. Mas se eu quiser ver essas paletas, eu posso imprimir elas, né? Então HCL Palettes Plot True, dá um Enter. Apareceu aqui para mim, posso dar um zoom. Então essas paletas aqui são escolhas de cores para determinados gráficos, né? Então se eu tenho dados qualitativos, tenho essas paletas aqui, bem distintas. Tenho dados sequenciais de uma única cor, né? Então tons de cinza, tons de azul, tons de roxo, tons de vermelho, tons de verdes. Posso ter também tons de outras, com várias cores, né? Então vários tons diferentes, tá? Divergentes, né? Onde o meio da paleta é branco e aí para as extremidades ele vai separando. Como é que eu uso as paletas aqui desse pacote? Basicamente eu tenho duas maneiras, eu posso tanto pegar sequential ou qualitative, né, qualitativo para as paletas qualitativas e sequential para a paleta sequencial, divergente para divergente. Aqui eu coloco o número de cores que eu quero e aqui qual que é a paleta que eu quero pegar, né? Então G4, rodei. Aqui se eu pegar então esse objeto G4 que está guardando a paleta, ele vai me dar aqui o código das 5 cores que eu usei para essa paleta. Se eu quisesse usar essa paleta naquele gráfico lá do bar plot, né, nesse daqui, vou copiar aqui de novo, era só colocar aqui, ao invés desse vetor, colocar aqui então o G4, que é o objeto que guarda as cores, e pronto, eu tenho a paleta que eu escolhi sendo aplicada sobre o gráfico. Uma maneira também de testar a paleta que eu escolhi, eu tenho para esse pacote, eu tenho 3 maneiras de testar. Um é o demo plot de G4, é aí que eu coloco o tipo de coisa que eu quero, o tipo de gráfico que eu quero. Então ele vai ficar parecido. Tá, aqui ó, ele ficou parecido com o que a gente já tinha, mostrando para mim, para a gente poder olhar e analisar as diferenças. Eu posso fazer um gráfico do espaço de cores, com as cores que eu escolhi, né, são marcadas aqui dentro dessa roda de cor, ou então analisar o espectro dessas cores dentro da luminosidade, do tom da cor, enfim. Esse pacote também tem um site que a gente pode usar como uma ajuda para a gente poder escolher as cores. Esse site aqui, então tem bastante coisa para a gente poder olhar, mas o que eu queria chamar a atenção para vocês são dessas 3 ferramentas que a gente tem aqui em cima. Eu tenho o Color Picker, que é para escolher cor, então clico aqui, ele vai aparecer para mim aqui como escolher a cor, né? Se eu quero com menos luz, mais cor, né? Posso ir lidando aqui com essa ferramenta para poder escolher as cores, né? Dado esse padrão aqui. Posso escolher também como
nessa outra ferramenta. Eu posso clicar aqui simplesmente e ele ir escolhendo as cores para mim, né? Uma vez que ele tenha escolhido, eu posso clicar em Pick. Ele pegou a cor, escolhi uma outra cor, posso também colocar o Pick. Ele vai guardando, né, essas cores para mim. A hora que eu chego aqui em Export, ele tem aqui então o código R para eu copiar e colar no R, para que então eu use essas duas cores lá no R. Uma outra ferramenta é de criação de paleta ou escolhas de paleta, né? Eu posso simplesmente clicar aqui e aqui eu tenho então exemplos de gráficos aqui no meio. Do lado esquerdo aqui eu posso colocar, eu quero o básico qualitativo, a base do esquema de cor eu quero que seja esse aqui, né? Um pouco mais forte. O exemplo eu quero que seja um gráfico, quero que seja um scatterplot, um gráfico de pontos. Aqui eu posso manipular algumas coisas, né? Alguns detalhes desse gráfico, então eu posso mudar um pouco essa paleta, o número de cores que eu quero, né? Lembrando que quanto mais cores, mais difícil fica para a gente conseguir ver a diferença entre eles. Né? E aí, uma vez escolhido, aqui eu tenho um exemplo do gráfico, posso olhar o espectro dessas cores, né? Posso também olhar de uma maneira diferente aqui, quais são as cores que eu escolhi, e de novo, posso exportar essas cores como uma planilha, né, numa conversão de HCL para RGB, e com os números aqui em hexadecimal, ou eu posso simplesmente chegar aqui em R, e ele me deu aqui como recriar essa paleta de cores dentro do R, usando o pacote Color Space, tá? Lembra que isso é dentro do pacote Color Space. Então eu posso simplesmente colocar esse aqui, vejam aqui, ó, N17, então são as 17 cores, e os outros dados aqui são como recriar essa paleta de cores lá dentro. Isso também serve para MATLAB, para Python e para outros softwares. Uma ferramenta que eu achei bem interessante é essa emulador de deficiência aqui. Na verdade, o que ele vai fazer é nos dar uma ideia de como que um daltônico enxergaria o nosso gráfico. Basicamente, eu posso aqui escolher uma imagem, jogar essa imagem aqui no meio. Aqui eu, de propósito, peguei uma imagem que a gente usa para normalmente identificar os daltônicos, né? Então, quem não é daltônico consegue enxergar perfeitamente o padrão aqui dentro desses desenhos. E aqui eu posso olhar em 4 tipos diferentes de daltonismo, né? Então, desaturado, ele aqui já não consigo enxergar esses primeiros. Os últimos aqui, eu consigo enxergar TO, N e I. O deuterotope, ele vai confundir alguma... Aqui também fica difícil de enxergar, né? Dá para enxergar um pouco mais, mas ainda fica difícil. Protanope, também fica difícil, ficam uns sons diferentes. E o tritanope, fica aqui uma coisa só vermelho e verde, né? E eu posso olhar então com todos eles ao mesmo tempo. E assim eu posso fazer um teste se aquele gráfico que eu vou usar ele é acessível para todo mundo, né? Isso é bem interessante. É bem interessante quando a gente quer divulgar o nosso trabalho, né? Sem causar problemas para as pessoas interpretarem o resultado. Lembrando que o daltonismo pode afetar aí até 10% da população mundial, juntando aí todas essas classes, né? Sendo muito mais comum em homens. Eu gostaria de lembrar que colocar cores num gráfico é sempre importante se eu quero colocar mais informação, tá? Então tome cuidado com o uso das cores, tentem fazer da maneira mais econômica possível. As próprias revistas e editoras têm recomendações de o que usar e o que não usar, então fiquem à vontade para brincar um pouco com essas cores, com essas paletas, ver como é que elas funcionam, ver quando elas não funcionam, para vocês terem a própria percepção de como usar cores em gráficos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo
Como eu sempre digo, compartilhem as dúvidas de vocês comigo pelos canais que a gente já tem. E até mais, fiquem bem, um abraço, tchau, tchau.